Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui é do canal Labotec Investidor. Hoje estamos iniciando mais uma nova série aqui dentro do canal, que vai ser mensalmente, eu estarei passando para vocês aqui alguns relatórios gerenciais de alguns fundos imobiliários, que alguns vai estar presente na nossa carteira, outros não, mas vamos estar passando aqui e conhecendo um pouco melhor cada fundo aqui presente citado nesse canal. Lembrando que cada ativo citado nesse canal não é recomendação de compra e nem de venda, apenas de fim informativo. O risco cabe a cada um de vocês analisar e identificar se aquele fundo ou ação vai estar de acordo com o seu risco ou estratégia. Tá bom, pessoal? Então, sem mais enrolação, vamos para esse fundo aqui que vai ser o GARI 11, que é o da Guardian Real Estate. Então, vamos falar um pouco mais sobre ele. Esse aqui é o relatório gerencial do mês de maio, né? Já que já estamos no final de julho, mas estamos com esse aqui, o mais recente, que eu identifiquei aqui na plataforma do investidor. Então, esse fundo, ele é um fundo de logística, certo? Fundo de tijolo. E aqui vamos estar falando aqui um pouco do seu resumo geral do que é que o fundo tem para nos passar, né? Vamos lá. O fundo Guardião Real Estate, o GARI 11, se propõe a oferecer ao investidor de fundo de tijolo uma solução única e completa, um caminho para investir em diferentes tipologias de imóvel, excelentes inquilinos, com estabilidade e previsibilidade de resultados atraentes, a partir de bons imóveis locados a inquilinos de excelente capacidade de crédito, mediante contratos atípicos de locação com multa de rescisão integral. O GARI 11 procura prover uma renda estável aos seus investidores, além de buscar a oportunidade de realização de ganho de capital na venda de ativos com lucro com a reciclagem de seu portfólio. Esse fundo é um fundo muito bacana, bem distribuído. Ele se encontra aqui com seus contratos atípicos, então ele tem uma duração, né, de acima de 5 anos, muitos deles 5, 10 anos. E o seu valor patrimonial hoje, que é o seu VP, ele está custando 1,19 bilhões. Os seus últimos dividendos distribuídos por cota, ele está a 0,8 centavos. Hoje, seu portfólio ele conta com 25 imóveis ativos. O seu custo hoje, por preço por cota, ele está em torno de R$ 9,12, um preço muito bacana, é um fundo de base 10, certo? O seu dividend yield nos últimos 12 meses, ele está em torno de 11,5%, vem trazendo cada dia mais uma rentabilidade excelente, um controle de estabilidade, né? A sua área de locação, ele está em torno de 279 mil metros quadrados. E o valor patrimonial do cota, ele chega a 9,47, né? Temos uma liquidez diária de 4,83 milhões de reais isso por dia, isso é muito bom. E o prazo de aluguel, ele está em torno ali de 15,2 anos. Isso é muito bom, pois sabemos que temos aí um grande data presente de rendimento estável, né? E seu número de investidores hoje está a média de 197,6 milhões e a sua vacância física e financeira ele está 0%. Então isso me diz que todos os seus números de área de locatário ela está 100%, tanto na sua parte física quanto na sua parte financeira, ou seja, ela não tem nenhum tipo de calote. Está mostrando aqui que a sua área física ela está 100%, e isso é muito bom para aqueles investidores que querem investir nesse fundo, né? O código de negociação hoje na B3 ele se encontra como GARI 11, a administração está pelo banco da Ecoval, a gestão está pela Guardião Gestora, o marketing pela XP Investimento, e o início do fundo ele se deu em 2020. Ele é um fundo praticamente novo, não tão novo, mas novo, mas que vem desempenhando um bom papel aí no decorrer dos anos, e o seu prazo de duração é indeterminado. O período de rendimentos, ou seja, ele aplica rendimento mensal, você tem esse retorno mensal, e a sua data com, né, que é o último dia de útil do mês, ou seja, o seu último dia para você comprar esse ativo e receber com os seus rendimentos no dia futuro, ele foi no último dia desse mês. No caso, nós estamos hoje no dia 29/6/2024, então seu último dia útil foi dia 28, no caso, ontem, sexta-feira. Eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês no sábado. E a sua taxa de performance, ela se encontra hoje sobre 20%. Taxa acessível, né, um pouco compatível com o que o mercado vem. E o seu benchmark, ele está o IPCA mais 6, então ele vem com essa correção, né, anual, né, da parte da inflação, tá? O total de cotas hoje emitidas do mercado são 125.863.045. Então tem uma quantidade muito ampla de cota hoje distribuída no mercado. Beleza, pessoal? Aplicação da tese do investimento
e as suas principais movimentações, certo? Então ele fala aqui um pouco sobre como está sendo a sua forma de trabalhar. Vamos lá. No segundo semestre de 2023, anunciamos um plano de ampliação de investimentos do Fundo Guardião Logístico, o GALG 11, onde o seu antigo ticket, ele era o GAL que passou para ser o GARI 11, certo? Antes, concentrado em galpões logísticos para outras tipologias de imóvel, preservando ainda pilares de estratégia de investimento, que transformou o GALG 11 no líder de performance em diversas métricas, dentre o IFIX em 2023, excelentes ativos, contratos ativos com multa de rescisão integral e aluguéis a longo prazo contra inquilinos de alto padrão, excelente risco de crédito. A evolução do GALG 11 para o GARI 11 é o resultado de vários resultados sobre o mercado de fundos imobiliários. Dá aqui um pouco mais de zoom. E consequencial natural desempenho absoluto do produto, excepcional adesão de investidores ao fundo e sua tese. Provimentou um caminho de ampliação e maturação da tese de investimento do GALG 11. Ao final de 2023, o fundo representou ao fundo do IFIX que mais ganhou cotista relativamente no ano. Aumentou de 495%, chegando a 129 mil investidores. A apresentação deste plano se deu no âmbito da oferta da quinta emissão da cota do fundo e tem como principal objetivo, dentro dos pilares reforçados acima, trazer mais robustez e segurança à tese dos investimentos, por meio de diversificação em tipologias e números de imóveis, além de agregar novas ferramentas de gestão com agilidade na reciclagem do portfólio em busca de ganho de capital. Então, em 2023 ele passou por essas mudanças, trocou o ticket para o GARI 11, para que, dentre outras informações, com novas estratégias, buscando aumentar ainda mais o seu investimento. O ano passado ele praticamente saiu de uma parte muito pequena de investidores e acabou no final do ano subindo muito a quantidade de pessoas que hoje se encontra nesse fundo. Então aqui temos mais algumas informações na sua escalada, né? Antes, o GALG 11 ele contava com 0,5 bilhões, né, em patrimônio líquido. Aí o previsto seria 1 bilhão. E hoje, na data presente, ele se encontra, que esse relatório do mês de maio, ele se encontra com 1,19 bilhões. A sua tipologia, log, 100% a BIFIM, aí ele já saiu, aí foi para log, para o RU, né, no decorrer do previsto, e hoje ele já se encontra em 49/59, a BIFIM. E vamos lá. Ele contava com, antes da sua mudança, ele contava com 5 ativos, o previsto era 12, e hoje ele já se encontra com 25 ativos. Isso é muito bom para a diversificação do fundo, né? Inquilinos, antes ele contava com 3, o previsto era 6 e hoje ele se encontra com 6. Né? O prazo médio dos aluguéis antes era em torno de 9 anos, o previsto era exatamente 11,5, né? E hoje ele se encontra em 15,2. Então, a quantidade de tempo alugado, né, com seus contratos aumentou. E isso é muito bom para que a gente possa ter uma noção de quando esses contratos eles vão acabando, dando a impressão de, na verdade não só a impressão, mas uma certeza de quando esses contratos ele começar a vencer, como é que esse fundo ele vai se comportar. Tá? Então temos aí 15 anos pela frente para que a gente possa estar investindo nesse fundo de forma que a gente tenha uma previsibilidade, né? A tipicidade de aluguéis era 100% multa integral, continua com previsto, e hoje da mesma forma. A alavancagem financeira antes era de 42 sobre o ativo, o previsto para 26 e hoje é 23, que dá como eu posso te dar ainda mais um conforto para que a gente possa dormir sem estar se preocupando com a alavancagem do fundo. Beleza? Os investidores base, antes era 81 mil cotistas, o previsto era 130 e hoje conta com 198 mil cotistas. A sua liquidez diária ela saiu de 1,5, o seu previsto seria 2,7 e hoje ele está em 4,8 milhões. Certo? O seu dividendo yield anual ele antes era 10,8, previsto 11,2 e hoje 11,5. Então temos aqui no comentário da gestora, né? Vamos lá. O novo relatório gerencial do GARI 11, né? A edição do passado do relatório gerencial do GARI 11 marcou não apenas a estreia de um novo layout para estes reportes periódicos no fundo, mas também inaugurou a apresentação consolidada do fundo sob esta nova fotografia, com um novo portfólio de imóvel extenso e equilibrado entre ativos logísticos e de renda urbana, com a formação de sessões inspiradas num extenso relatório do mês de março. Mantivemos uma sessão introdutória explicando a origem do GARI 11, assim como o caminho que o fundo percorreu até esta configuração atual.
Mantivemos também a seção o GARI 11 na fila do pão, de modo a trazer informações que auxiliam o investidor a posicionar o fundo na prateleira adequada, além da visão quantitativa e qualitativa do portfólio consolidada. Outra estreia neste relatório fica a cargo da galeria de imagem dos imóveis do fundo. A capa de cada seção do relatório traz a fotografia atualizada de um dos imóveis do fundo. Nosso objetivo é, ao longo do ano, apresentar uma seleção distinta de imagens para contribuir com o enriquecimento da percepção dos investidores sobre a qualidade do nosso portfólio. Isso quer dizer que todo mês que esse relatório vai estar saindo, ela está mostrando, através de algumas imagens, alguns fundos que a gestora tem para mostrar onde os cotistas estão investindo hoje o seu dinheiro. Ou seja, ela vai estar mostrando, com o decorrer dos meses, os fundos que ela está gerenciando, que ela está administrando. Né? A conclusão da aquisição do portfólio de 21 ativos. Né? Conforme antecipado nos últimos relatórios, o fundo concluiu no mês de abril a aquisição do portfólio de 21 novos imóveis, 20 ativos de venda urbana e um ativo de logística, locados ao Grupo Mateus, Grupo Pão de Açúcar e Almanara. Confira neste link o comunicado a mercado com detalhe da aquisição. A conclusão da aquisição significou o ingresso antes de imóveis à carteira do GARI 11. No entanto, conforme apresentado anteriormente, esta foi uma aquisição feita de maneira parcelada, com prazo de pagamento dilatado. A partir deste mês de maio já conseguimos verificar a contribuição do portfólio na renda urbana nos resultados do GARI 11. Ou seja, ela fez a compra de 21 ativos, certo? Entre eles locados ao grupo Mateus e Pão de Açúcar, e fez a distribuição parcelada da compra desses imóveis para que o fundo possa pagar com o decorrer do tempo de forma segura, mas sem prejudicar o fundo e nem os cotistas. Próximos eventos do fundo. O mês de maio se apresenta como o primeiro mês onde é possível verificar o resultado do fundo após a aquisição do portfólio, que anunciamos ao longo dos últimos meses. Assim, iniciamos também o ciclo de gestão padrão deste portfólio. E para o mês de junho, teremos o reajuste de todos os imóveis locados para o grupo GPA, além de ativos cajazeiras. Conceição do Coité e Vitória da Conquista, locados para o Grupo Mateus, totalizando 14 lojas. Esses imóveis representam 32% das atuais receitas da alocação e o efeito caixa dos reajustes e ocorrerá no mês de julho. Ou seja, nesse mês de junho, né, ele vai ter alguns reajustes, dentre elas algumas instituições, né, que é Cajazeiras, Conceição, da Coité e Vitória da Conquista. E apenas só do Grupo Mateus aí é em torno de 14 lojas. Então vamos ter um reajuste, né, para esses locais. Então, GARI 11 na fila do pão. Recomendações e potencial de valorização. Decidimos manter em caráter definitivo a seção GARI 11 na fila do pão, de modo a continuar contribuindo com a percepção do investidor sobre o posicionamento adequado do fundo frente aos fundos comparáveis, além de trazer elementos que colaborem para uma precificação adequada do fundo, como a menção em carteiras recomendadas, preços limites estabelecidos e análise de múltiplas para a proteção de preço. Reforçamos nosso atendimento de potencial de valorização de preço de cota e fundo pelo prêmio do Yield, que o GARI 11 apresenta frente comparáveis e pelo desconto de relação do BP. Então aqui as imagens de alguns dos seus imóveis, aqui é o Pão de Açúcar. Então aqui são algumas distribuições, né, entre receita e despesas nos decorrer dos meses aqui, que a constância dos seus dividendos, ele saiu aqui de 0,087 e ele foi para 0,88. Aqui são algumas demonstrações, né, resultado do fundo logístico em alguns meses. Se você parar aqui para ver o total das receitas, ela vem crescendo cada vez mais. As suas despesas, lógico, com o aumento, ela tem que dar conta de alguns ativos, então ela tem que aumentar, mas não de forma absurda. Vamos parar aqui para ver a questão da rentabilidade. A cota do fundo encerrou em maio, 31/5, com um valor de R$ 9,12, atingindo a rentabilidade total no mês de 2,19% ao ano, considerando o dividendo de 0,087, cota anunciada em 31/5. O fundo segue apresentando uma combinação muito competitiva entre o retorno PL do fundo, perfil de seus imóveis
locatários e contratos de locação, configurando entre os leads e dividend yield dos fundos de tijolos do IFIX. Reforçamos nosso entendimento para a evolução no patamar do valor da cota do fundo no secundário, tanto pelo prêmio de yield que o GARI apresenta frente aos fundos comparados com desconto em relação ao seu valor patrimonial, veja a seção, o GARI na fila do Pão de Açúcar. No final do mês de abril, o spread entre a NNB 2035, o fundo era de aproximadamente 5,59% em comparação da performance do GARI 11 com NTNB 2035. É extremamente oportuna e mostra a qualidade dos seus dividendos. Se você for ver a curva Arthur aqui, ó, ele está em constante, mas ele está crescendo aqui, ó, constante crescimento em relação ao NDB e do mercado de aqui. Então, vamos ver aqui mais à frente a sua liquidez no mercado secundário e evolução. O fundo segue observando a maturação do mercado secundário de sua cota, tendo o mês de maio registrado mais um elevado patamar de negociação, apresentando um giro total de 107,9 milhões, com a liquidez média diária de 4,8 milhões. Este número posicionar o GARI no top 3 dos fundos com maior giro financeiro por PL de todo o IFIX. Durante maio, o fundo ultrapassou a marca de 197,500 cotistas. O GARI segue com um crescimento expressivo na sua base de cotistas, permanecendo com um forte crescimento em sua base de investidores de todo o IFIX desde janeiro de 2023, ampliação de quase 8 vezes. Somente nos 5 primeiros meses de 2024, o fundo observou um ingresso de mais de 81 mil cotistas. Isso quer dizer o quê? Para mim e para você que é investidor, o fundo ele saiu de uma concentração muito pequena de liquidez diária e ele mais que dobrou a sua quantidade. Ou seja, em apenas 5 meses, o GARI ele conseguiu entrar de forma expressiva. Ele chegou a alcançar o top 3 dos fundos com maior giro financeiro PL do IFIX, ou seja, todos os fundos que estão listados ali na bolsa, no controle do IFIX lá, ele chegou a ser o top 3 desse fundo. Então, mediante essas estratégias que a gestão está tomando, está fazendo com que não só a quantidade de ativos que ela está inserindo no seu portfólio, mas expressivamente está tendo retorno, porque a sua liquidez está aumentando, o seu número de cotistas está aumentando. Então, cada dia mais a gente está vendo que a gestão ela está trabalhando de forma forte para que esse fundo ele venha ainda mais tá aumentando no seu mercado. Lógico, é um fundo de base 10, ele consegue ser mais acessível a qualquer uma pessoa. Antes, se ele fosse base 100, vamos supor aí que apenas uma pessoa teria condição de comprar R$100 desse ativo. Ou seja, quando ele passa a fazer essa facilidade de investimento, então eu consigo colocar mais 10 pessoas no mercado comprando uma cota. Aí você vai dizer, mas isso não é ruim. Não, porque eu estou aumentando o número de cotistas e mesmo se aquela pessoa hoje ela não conseguir comprar 100 cotas, 10 cotas, mas uma vai comprar 2, outra vai comprar 3, outra vai comprar 4, outra vai comprar 5 e assim sucessivamente. Então, quando for fazer o fechamento no mês, isso aí vai dar uma infinidade de cotas. Então, a sua liquidez ela tende pela sua facilidade, seu preço aquisitivo. Então, qualquer uma pessoa hoje com pouco investimento consegue sim adquirir e ser sócio de alguma dessas grandes empresas que aqui foram citadas. Aqui, ó, mais outra agência aí, do Pão de Açúcar, que ele está colocando, né, diversificado, seus clientes. Então aqui a gente pode ver aonde está alojado a sua quantidade de imóveis. Está vendo aqui que ele está sendo bem distribuído, tem no Nordeste. E isso mostra o tão bom esse fundo, ele está diversificando a sua carteira. Então a gente tem muitos estados hoje no Brasil aqui. A sua presença em cidades estratégicas como São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia e Maceió. Então são polos, de fato, muito interessantes, pois a sua movimentação nessas áreas aí são muito grandes. Então aqui ele vai estar passando alguma distribuição. Então ele está passando aqui também algumas cidades de São Paulo, Campinas, Búzios, Brasília, Goiânia, Maceió, Jacobina. Essas regiões aqui, ó, tipo a loja, a data de reajuste, aqui o IPCA anual, típico, Pão de Açúcar, aqui outras lojas. Então eles estão destacando bastante para que a gente possa aqui, ó, Pão de Açúcar de Sabará, né, São Paulo, eu acredito que seja assim, né? Outra aqui, ó, os imóveis, algumas aqui, ó, a quantidade em metro, 2.141 metros quadrados, ó, o seu contrato aqui de 15 anos, isso é muito bom. Então, pessoal, é um fundo acessível que está usando a estratégia de modo certo, está sendo muito atrativo hoje, está investindo nesse fundo. Então, tenho mais algumas informações, a sua questão da sua alavancagem, mais uma vez, o seu dividend yield aqui em relação a outras
Então, pessoal, esse foi o resumo do fundo imobiliário do GALG 11 e fica a critério de cada um de vocês identificar se a forma que o plano utiliza suas estratégias para fazer essa gestão, trazer essa forma de organização do fundo, se vale ou não vale a pena você estar com esse fundo em sua carteira. Agradeço a audiência de todos vocês, espero vocês em outros vídeos. Esse vai ser o primeiro de muitos. Vou tentar aqui trazer para vocês aí no mínimo 4 vídeos a mais no mês, para que a gente possa estar aqui sempre dialogando. Beleza, pessoal? Abraço.